eu quero compartilhar com vocês, eu coloquei o tema dessa ministração: saber discernir os tempos é a chave para a expansão. Amém? Vamos ler em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 12. Diz assim: Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Parece que o versículo que nós lemos não tem nada a ver com o tempo, não tem nada a ver com expansão, não é verdade? Mas o que eu quero compartilhar esta manhã não é sobre a vida de Samá. Eu sei que muitos pregadores, e até eu mesma já ministrei sobre Samá, sobre um valente, né, do Senhor, que andava ali com Davi, um dos valentes de Davi, que se posicionou nesse campo de lentilhas para, defender o campo de lentilhas. Mas não é sobre Samá que eu quero falar esta manhã. Na verdade, eu quero falar sobre o campo de lentilhas. O que é o campo de lentilhas? O que representa na nossa vida um campo de lentilhas e o que representava na vida de Samá um campo de lentilhas. Na verdade, esse campo ele representa o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Tudo isso representa um campo de lentilhas. Por quê? Por que ele representa o passado? Porque um dia alguém esteve ali naquele lugar e semeou sementes de lentilha. Esse campo, ele não surgiu ali do nada. Ele não veio aparecer simplesmente, no estalar de dedos. Mas houve um trabalho para que aquele campo existisse, para que aquelas lentilhas estivessem ali, para que aquele fruto estivesse naquele lugar. Então ali representava o quê? O passado na vida de Samá. A Bíblia não relata, se foi Samá que semeou aquelas lentilhas. Na verdade, me parece que não. Diz que havia ali um campo e os filisteus, eles vinham todas as vezes que era a época de colheita, eles vinham para roubar a colheita do povo de Israel. E Samá, então, no meio daquela batalha ali contra os filisteus, na hora daquela luta, daquela guerra, Samá, então, ele se posiciona ali como um valente no meio daquele campo. Talvez não tenha sido ele propriamente que usou as suas mãos, mas aquilo representava a sua história de vida, representava o seu passado, representava a história do seu povo. Porque alguém um dia daquele povo de Israel se esforçou, foi ali, preparou a terra, arou a terra, lançou as sementes, depois com certeza voltaram ali para regar, voltou ali para tirar aquilo que não prestava, que estava nascendo no meio daquelas sementes. Então aquilo representava o passado. Sabe, muitas vezes nós, quando nós conhecemos ao Senhor Jesus e quando nós estamos na igreja e começamos a caminhar com o Senhor, muitas vezes nós desvalorizamos o nosso passado. Ah, pastora, mas a Bíblia diz que nós temos que deixar as coisas para trás e seguir para o nosso alvo, seguir rumo ao objetivo, a coisas novas. Concordo, realmente nós precisamos seguir rumo a coisas novas. Mas há um versículo na Bíblia que diz que nós temos que considerar as veredas antigas. E ver qual é o caminho. Qual é o caminho que nós precisamos traçar? De que forma? Considerando as veredas antigas. Muitas vezes, aprendendo com o nosso passado. É claro que nós não podemos mais viver do nosso passado. Há pessoas que vivem remoendo aquele trauma do passado. E às vezes quando você quer ministrar algo na vida dela e dizer que Deus tem promessas, pastora, mas você não conhece a minha história, porque eu fui rejeitado pelos meus pais, porque quando eu era criança aconteceu isso, aquilo, outro na minha vida. E aí a pessoa começa a dar desculpas, porque ela se esconde, muitas vezes, atrás de um fato, de derrota, de fracasso lá do seu passado. Mas, na verdade, queridos, o nosso passado, ele nos ensina muitas coisas. O campo de lentilhas representava o passado, sim. Porque todos nós temos uma história de vida. Eu e você temos uma história de vida. Ninguém passa por essa vida sem uma história. Eu me lembro que nós conhecemos uma família quando morávamos em Anápolis. E esta mulher... Uma senhora, quando nós a conhecemos, ela já tinha quase 90 anos de idade.
E ela é filha de um cônsul sueco que veio para o Brasil em 1904. E ele construiu o famoso castelinho ali na praia de Ipanema. Não sei quantos já ouviram falar do castelinho, hoje não existe mais. Mas esse castelo ele foi construído por esse cônsul sueco, o senhor Edward Jansson. E foi construído ali. E nós conhecemos a filha do Edward. Ela morava em Anápolis, ela mudou para Anápolis. Inclusive, ela foi uma das convidadas do meu casamento. Ela esteve ali conosco no meu casamento. Mas ela, quando foi para Anápolis, o filho dela se converteu. E esse homem, ele tinha 3 faculdades. Ele tinha 3 diplomas universitários. E quando ele se converteu, naquele primeiro amor, ele começou então, ele estava, naquela época da vida deles, eles já tinham perdido muitas coisas, e eles estavam passando por uma situação até mesmo difícil financeiramente. E ele então começou a buscar em profetas, e queria que Deus falasse com ele, isso e aquilo. E um dia ele chegou na casa de uma profeta. E aquela mulher, e eu creio que naquele dia, infelizmente, ela não foi usada pelo Senhor. E aquela mulher disse a ele que, para que tudo rompesse na vida dele, ele tinha que destruir com o passado dele. Ele tinha que pôr fim no passado dele. E sabe o que aquele homem fez? Ele chegou na casa dele e ele queimou, ele colocou fogo nos diplomas universitários, nos diplomas de pós-graduação, de mestrados que ele tinha, e nas escrituras que ele tinha de família, que eram heranças, que ele tinha ali e que ele podia usufruir. Parte dessas escrituras, ele era dono de uma parte da Ilha do Fundão. Claro que havia um problema lá, não se sabe o quê, de justiça, coisa e tal, mas, enfim, aquele homem tinha uma grande herança, e ele pôs fogo em tudo isso. Isso nós ouvimos da boca da mãe dele. Ela nos contou. Infelizmente, queridos, quer você queira, quer não, o diabo ele trabalha constantemente para nos roubar. Ele quer roubar a nossa história de vida. Ele quer roubar tudo que Deus tem feito na nossa vida. Aquele homem ali, naquele dia, infelizmente, o diabo usou a vida daquela mulher. E aquele homem, ele acabou colocando fogo. E daquele dia em diante, se a vida dele estava ruim, as coisas começaram a piorar muito mais. Não que Deus precise do nosso diploma. Deus não precisa do seu diploma de mestrado, de doutorado. Deus não precisa das faculdades que você tem. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de nada disso. Mas a nossa história de vida, ela nos pertence. E ela é a base, muitas vezes, para algo que Deus quer fazer no futuro. Eu gosto muito de uma história que eu até escrevi num dos livros que eu escrevi da Escola de Líderes, sobre a história de um homem chamado Daniel Vazella. Esse homem, ele era muito doente quando criança. Ele nasceu e ele teve uma história de vida conturbada porque ele foi muito doente. E aos 20 anos de idade ele decidiu fazer uma faculdade. E ele ingressou então na Universidade de Medicina. E quando ele começou a fazer medicina, ele começou justamente por causa da história de vida dele. Porque um dia ele tinha sofrido muito com enfermidades. Então ele começou ali a fazer aquela faculdade. Logo que ele entrou na faculdade, ele procurou ali, isso na Suíça. Ele procurou, então, um laboratório. E ele disse do sonho dele de poder ajudar as pessoas, não apenas praticando a medicina em consultório, mas podendo fazer medicamentos que pudessem ajudar as pessoas que tinham enfermidades incuráveis. Então, esse laboratório o contratou e ele começou a trabalhar nesse laboratório. E ele foi tão inspirado por sua história de vida, ele foi tão inspirado pelo seu passado. Porque muitas vezes nós pensamos assim, mas uma pessoa que foi doente, ela tem mais é que esquecer isso. Ela tem que deixar isso no passado. Não, mas muitas vezes isso é a semente que Deus vai usar para trazer uma expansão na sua vida. E aquele homem, Daniel Vazella, ele começou naquele laboratório. E de repente ele foi crescendo ali, aquele laboratório se desmembrou e foi formado, então, o Laboratório Novartis, hoje conhecido, uma grande, gigantesca indústria farmacêutica que tem sede na Suíça. E ele se tornou o presidente da Novartis. E hoje é a indústria que fabrica os remédios para leucemia, para cânceres, tipos de câncer que são realmente incuráveis. E
tantas outras enfermidades. Por quê? Porque aquele homem, por causa da história de vida dele, ele usou aquilo e Deus o expandiu sobremaneira. E aquele homem ali, ele implantou nessa empresa uma política de trabalho baseado em competência e compaixão. Tudo por quê? Por causa do seu passado. Então, muitas vezes, queridos, interessante que há um mês o Senhor vem ministrando isso ao meu coração. Há um mês o Senhor tem falado isso fortemente comigo. E eu não sabia que eu iria pregar aqui. Inclusive, eu acho que todos os pastores estavam na sala quando o pastor Maico avisou quem ia pregar. Mas ontem, no finalzinho da tarde, o pastor Maico me ligou e falou: Adriane, eu quero que você ministre amanhã de manhã. E na hora o Espírito de Deus falou ao meu coração que era esta palavra que era para eu estar ministrando. Porque existem muitas pessoas que se converteram, estão sentadas no banco da igreja e acham que tem que simplesmente deletar o seu passado. E ficam aí de braços cruzados, esperando que a bênção caia do céu. Esperando que a expansão venha de uma maneira extraordinária, sobrenatural, como um raio. Mas muitas vezes Deus quer usar a sua história de vida, aquilo que tem nas suas mãos, a base. Sabe o que aconteceu até agora? Ah, pastora, mas tudo que aconteceu na minha vida até agora foi ruim. Tudo que aconteceu na minha vida até agora eu tenho vergonha de falar. Você tem vergonha de falar? Então usa isso e faz ao contrário. Começa a escrever uma nova história a partir desse sentimento que tem hoje no seu coração de vergonha. Começa a mudar a história da sua descendência. Deus vai te expandir, Deus vai expandir a sua descendência. Se você hoje entender que Deus até agora te colocou numa escola. Até esse exato momento, queridos, você estava numa escola. Não despreze aquilo que Deus já fez na sua vida. Não despreze a família pela qual você nasceu. Não despreze a faculdade que você fez. Não despreze aquele primeiro homem que te deu trabalho. Talvez você se lembre de coisas lá do seu primeiro emprego, que talvez você gostaria que fosse diferente. Então usa isso hoje como uma semente para mudar situações na sua vida. E Deus vai te expandir. Se nós soubermos usar, entender os tempos na nossa vida, nós precisamos entender os tempos na nossa vida. Porque Deus, Ele usa os tempos. Ele é um Deus de tempos e de estações. Então, o nosso passado não é para vivermos constantemente remoendo traumas, tudo isso. Mas ele é uma bagagem, muitas vezes, poderosa, que nós temos na nossa vida para construir algo poderoso, um futuro melhor para nós. O campo de lentilhas também, queridos, ele representa o presente. Porque naquele momento ali, talvez era tudo o que Samar tinha. A Bíblia não diz o porquê ele entrou ali. Claro, para defender. Mas por que aquele pedaço de terra? Porque aquilo era o presente dele. Era o momento presente, era o que ele tinha naquele momento. O que você tem hoje nas suas mãos pode parecer pequeno. Mas a Bíblia diz lá no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, que mesmo que o seu primeiro estado seja pequeno, o seu último estado crescerá sobremaneira. Sobremaneira. Então talvez o que você tem hoje é pouco. Talvez o que você faz hoje seja insignificante. Não importa, se hoje você tiver fé, se hoje você crer na palavra do Senhor que tem sido ministrada nesses dias, se hoje a sua mente se abrir, para que Deus coloque projetos novos, projetos grandes, o que você tem hoje na sua mão também é uma semente para a sua expansão. Nós temos que valorizar aquilo que tem nas nossas mãos, queridos. Há pessoas que não valorizam o lugar onde está trabalhando. Não valoriza o marido que tem. Não valoriza a igreja que tem. Não valoriza as palavras que tem recebido da parte de Deus. Muitas vezes recebe uma palavra, se enche de fé. Mas quando sai pela porta, já lembra da dificuldade, já se lembra do problema. E já começa a murmurar, já fica angustiado, já fica ansioso. E a ansiedade, ela é o que? Ela é uma falta de fé. Porque quando você está ansioso, você está dizendo: Deus não é suficiente para fazer na minha vida. Deus não pode, Ele não tem poder para fazer.
Então você sai e começa de novo a deixar que a ansiedade brota no seu coração. Você sai e deixa que de novo a angústia venha. E muitas vezes murmura em pensamento, questiona, interroga. Mas o seu presente, ele está hoje diante de você. E você precisa dizer, Senhor, hoje o que eu tenho é isso. Pai, como tu podes expandir isso na minha vida? Como a expansão pode vir na minha vida se o que eu tenho hoje é tão pequeno, Senhor? Então lembra das promessas. Lembra do que a palavra de Deus diz, que ainda que o seu primeiro estado seja pequeno, o teu último estado crescerá sobremaneira. O que é isso? Expansão. Isso é expansão. Porque quando Deus quer fazer, queridos, não precisa ter dinheiro, não precisa nada, não precisa ter diploma, não precisa nada. Quando Deus quer fazer, Ele faz e ponto final. Ele é Deus, Ele é soberano. E é Ele que age nas nossas vidas. O que nós precisamos é entender o tempo que nós estamos vivendo e dizer, Senhor, hoje eu não me sinto capaz, hoje eu não me sinto competente, hoje, Senhor, parece que eu não tenho nada, hoje eu me sinto só, hoje eu não tenho família ao meu redor, mas eu tenho o Senhor na minha vida, Pai, e ainda que hoje eu seja uma pessoa pequena, ainda que o meu momento presente não signifique nada, mas o Senhor pode me aumentar, o Senhor pode me expandir, o Senhor pode fazer coisas grandes na minha vida. E Deus fará coisas grandes na nossa vida. Amém? E o campo de lentilhas também representa o nosso futuro. Ele não só representava o passado, ele não só representava o presente, mas ele representava o futuro de Samar. Talvez Samar, no momento que ele estava ali, defendendo aquele campo, talvez passava na mente dele o quanto valia aquele campo. Né? Nós não sabemos quantas sementes tinham sido plantadas ali. Talvez 100 sementes, 1000 sementes, mas elas podem se tornar 1 milhão de sementes, 1 milhão de frutos. Elas podem crescer de uma forma extraordinária. Talvez Samar fazia contas na sua cabeça, o quanto aquilo daria de lucro, o quanto ele poderia investir. O que poderia surgir a partir daquele campo de lentilhas? Então, aquele campo representava o futuro daquele homem. Todos nós temos um futuro diante de nós também. O que você tem feito pelo seu futuro? Como você tem pensado no seu futuro? O pastor José falou ontem um pouquinho sobre isso. Desde o início do ano, Deus tem falado muito conosco sobre isso, no acampamento que fizemos lá na Flórida. No congresso de jovens em agosto, vamos continuar falando sobre isso. Mas expansão fala de futuro. Expansão fala do amanhã. Expansão fala do que Deus fará a partir desse momento. Fala do futuro. E o campo de lentilhas representava o futuro. O que você tem feito pelo seu futuro? Como você tem guardado as sementes que estão plantadas hoje para você colher no futuro? Ou você tem sido muitas vezes negligente, displicente? Você é aquela pessoa que semeia e não ora mais pela semente. Não rega a semente. Queridos, não basta semear. Quando nós semeamos, nós temos que regar, nós temos que cuidar. Porque a Bíblia diz que um dia, um semeador semeou num campo, mas ele dormiu. E quando ele dormiu, sabe o que aconteceu? O inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. Se nós dormirmos, se nós vacilarmos, se nós não nos posicionarmos na defesa, defendendo com toda a nossa força, defendendo em oração, defendendo em jejum o nosso futuro, as promessas de Deus, aquilo que Deus um dia falou, o inimigo vem e ele semeia o joio. E o joio é uma semente muito parecida com o trigo. É uma planta muito parecida com o trigo, a ponto de que o próprio Senhor Jesus disse que não é possível nós tirarmos o trigo, o joio, porque nós corremos o risco de, junto com o joio, arrancar o trigo. Então, como que nós temos que fazer? Dormir? Não. Defender. Nos posicionar, defender. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? O que Deus já falou a seu respeito, elas já se cumpriram? Se não cumpriram, elas cumprirão onde? No futuro? E o que você tem feito para guardar isso? Você tem zelado por isso? Você tem declarado essas promessas todos os dias na sua vida? Você tem feito quadros na sua mente a respeito do seu futuro? Você tem pintado quadros sobre o seu futuro? Ou você
simplesmente está deixando a vida passar. E está sentado esperando como se alguma coisa fosse cair do céu. Não é assim. Nós precisamos discernir o momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes o que Deus está falando com você hoje é exatamente a respeito do seu futuro. E o que você tem feito para isso? Ou talvez o que Deus está falando com você hoje é para você pegar a sua história de vida, que é o seu passado, e a partir dela construir um futuro e Deus te expandir. Mas o que você tem feito? O que nós temos feito? Como nós estamos nos posicionando diante desse campo de lentilhas, que é a nossa vida, que é a nossa história? Como nós estamos nos posicionando? Eu sei que esse é um tempo de expansão. Deus tem coisas preciosas para fazer através da nossa vida. Mas Ele vai fazer na vida daquele que sabe discernir. Ele vai fazer na vida daquele que ouve e obedece. Ele vai fazer na vida daquele que tem um coração aberto para entender o que Ele está falando. E por último, para encerrar, o que eu quero dizer esta manhã, queridos, é que nenhuma expansão virá na nossa vida se não for pelo Espírito Santo de Deus. Quem traz a expansão é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio o quê? Criou Deus os céus e a terra. E no capítulo 2 o que diz? Que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus, Ele pairava por sobre a face do abismo ali, das águas. O Espírito de Deus pairava. O que é pairar? Eu achei interessante porque a palavra pairar significa sustentar-se, agir de cima, dominar do alto. Olha que tremendo. Olha que tremendo esse significado da palavra pairar. Dominar do alto. Quem está dominando a sua vida hoje? É a economia que está te dominando e que está te dizendo, não, você não vai expandir, não é possível, é muito difícil. São as dívidas que você olha para elas, estão te dominando e você está dizendo, não, eu não consigo sair dessa dívida, como que eu vou expandir, como que eu vou comprar a minha casa própria, como que eu vou crescer se hoje eu estou endividado? É o seu casamento que está destruído, que está te dominando hoje. Você olha para ele, está um caos e você pensa, não há mais solução. A única solução é me separar. A única solução é largar tudo, é abandonar a minha casa. É os seus filhos que estão te dominando hoje, que muitas vezes roubam o seu tempo e não deixa você agir e tomar atitudes que vão trazer crescimento na sua vida. Ou é o Espírito de Deus que está dominando do alto? A Bíblia diz que o Espírito pairava. Ele pairava, ele dominava do alto. E quando o Espírito de Deus estava ali pairando, Deus começou a dizer, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. E depois ele disse, haja expansão. Expansão, haja separação. Haja separação entre a água e a parte seca. E haja firmamento, e haja expansão. Essa foi a palavra que Deus foi liberando. E cada palavra que Deus Pai liberava, Deus Espírito ia executando, porque Ele pairava, Ele dominava do alto. Ele estava por cima ali, dominando. E é assim que o Espírito Santo tem que estar na nossa vida. Deus quer usar aquilo que está nas tuas mãos. Deus quer usar muitas vezes a sua história de vida para construir algo no futuro. Deus quer usar o que você tem hoje que é pequeno, mas para fazer coisas grandes. Mas para isso o Espírito Santo precisa pairar. Se o Espírito Santo não pairar sobre as nossas vidas, querido, a Bíblia diz que em vão é você acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente você ganhou. Porque aos amados do Senhor, Ele dá até mesmo enquanto está dormindo. Enquanto nós estamos dormindo, se o Espírito de Deus está pairando sobre nós,
se Ele está olhando de cima, se Ele está sustentando, se Ele está dominando do alto, nós podemos até mesmo estar dormindo, que a expansão está acontecendo na nossa vida. O crescimento está acontecendo, Ele está acrescentando, Ele vai fazendo. Deus é um Deus de poder, Ele é um Deus de crescimento, Ele age na multiforme sabedoria dEle. Nós não precisamos colocar regras para Deus agir. Enquanto o Espírito de Deus pairava, Deus só foi dizendo: haja isto, haja aquilo, haja bênção para o meu filho, haja bênçãos no casamento. Deus vai declarando e o Espírito vai executando. Deus vai declarando e o Espírito vai executando. Deus Pai vai declarando sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério. O Espírito de Deus vai executando, porque Ele paira. Mas se Ele não está pairando sobre a sua vida, querido, então a expansão não pode vir. Porque essa expansão ela não será real na sua vida. Você pode até crescer, mas uma hora esse crescimento acaba. Você pode até se esforçar. Você constrói, você faz. E parece que você conseguiu. E de repente, quando aquele castelo está pronto, tudo desmorona e cai. Porque o Espírito de Deus não está pairando. Quer expansão na sua vida? Então convido o Espírito Santo para pairar sobre você. Hoje, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus venha pairar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero convidar de novo o pastor Tiago aqui. Nós vamos cantar essa canção que diz: tua presença é real. O Espírito de Deus, Ele está neste lugar. A presença dEle é real. Se você tem andado frio, se você tem andado distante do Senhor, se você não sabe o que fazer na sua vida, se você tem sonhos, mas muitas vezes você mesmo olha para esses sonhos e você acha que é impossível deles acontecerem, é porque talvez hoje o Espírito Santo não está pairando mais. Porque quando Ele está pairando, Ele está dominando do alto. Quando o Espírito Santo está pairando, querido, mesmo sendo difícil, parece que vai fluindo e as coisas vão acontecendo. Já viu que tem momentos na nossa vida que você olha para um lado, olha para o outro e tudo parece que é para dar errado, mas dá certo. As lutas vêm, as dificuldades vêm, parece que tudo vai dar errado pelas circunstâncias, mas você tem paz no coração. O Espírito de Deus está pairando. Ele está andando por cima. Ele está dominando do alto. E aí Deus começa a dizer: haja quitação de todas as dívidas. E de repente quitam as dívidas. Haja restauração no casamento. E de repente seu marido começa a te tratar, que você até pensa assim: será que isso é real? Será que ele não... Será que ele não está me traindo? Tá bom demais para ser verdade. Quando o santo é... Como que é? Quando a esmola é boa, o santo desconfia. Até o santo desconfia. Mas quando o Espírito está pairando, às vezes você tem lutado com aquele filho para trazer para a igreja, para se firmar nos caminhos do Senhor. E parece que as circunstâncias só vêm ao contrário. Mas você tem paz, porque você busca, porque você tem intimidade com o Espírito Santo, porque você tem comunhão. Então, se o Espírito Santo está dominando do alto, de repente Ele vai dizer: restauração do filho. Haja conversão de toda a família. Haja conversão dos filhos. Aleluia, glória ao Senhor.